Sejam bem-vindos ao primeiro episódio com convidados da segunda temporada do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre temas relacionados com o bem-estar mental. O meu nome é Anabela Ventura e depois de uma primeira temporada voltamos agora num formato híbrido, onde os episódios com convidados vão alternar com a versão audioblog e temos também algumas novidades no conteúdo de cada episódio. No episódio de hoje, iremos conversar sobre os relacionamentos. As relações interpessoais são extremamente importantes para o nosso bem-estar mental e emocional. Os relacionamentos equilibrados e saudáveis, quer sejam do tipo romântico, amizade, familiar ou profissional, fazem-nos bem e até nos podem dar saúde física e uma vida longa. Por exemplo, a perspectiva da química cerebral, ou melhor, na perspectiva da química cerebral, o Chino e Wade, são dois investigadores norte-americanos, observaram que a qualidade das relações familiares pode afetar a função hormonal, imunitária e o sistema nervoso. Já no caso das relações amorosas, há uma ativação do cortisol, a hormona do stress, e também do neurotransmissor dopamina, que ativa os centros de prazer cerebrais. Isto, entre outras coisas, obviamente. E também isto é de acordo com alguns investigadores da Universidade de Harvard. Mas o que é que nos atrai para os outros e nos leva a formar relacionamentos? Para Claire Hart, investigadora em psicologia da atração, são vários os fatores que nos magnetizam para nos relacionarmos. Entre eles estão a proximidade, semelhanças, familiaridade e reciprocidade. No que toca ao sexo, Garth Fletcher, autor do livro The Science of Intimate Relationships, portanto, a ciência das relações íntimas, diz que as estratégias de sedução entre homens e mulheres, e atenção que ele apenas focou na heterossexualidade, são flexíveis e os seus objetivos e estratégias podem mudar de acordo com muitos fatores, como o contexto cultural, condições do meio envolvente e disponibilidade. John Gottman, outro investigador, resolveu virar a sua atenção para os relacionamentos íntimos entre pessoas do mesmo sexo. No seu estudo de 12 anos, descobriu que os desafios são mais ou menos os mesmos, independentemente do tipo de relacionamento, quer sejam entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. No entanto, no que respeita a lidar com as diferenças, os parceiros do mesmo sexo tendem a gerir melhor os conflitos. Para conversar comigo sobre isto e muito mais, tenho o David Rodrigues. David, geralmente aqui no Extensamente começamos as nossas conversas com uma das perguntas essenciais da psicologia e do autoconhecimento. Por isso, tu não és exceção e vou-te perguntar, David, quem és tu? Olá, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui no Extensamente. E isso é uma boa pergunta, que é sempre muito difícil responder. Eu Ora, sei, eu sei. quem sou eu? Eu sou uma pessoa teimosa, sou uma pessoa insegura, sou uma pessoa que gosta de desafios e que acha que tem sempre tudo para provar a toda a gente. Mas isso é bom, isso é bom, isso é bom. É mais ou menos, é mais ou menos, que é uma chatice e é uma canseira, mas sim, Acredito. tem os seus lados positivos. Olha, e Isto em termos tu... de em termos Diz, de diz. traços enfim, mais de personalidade, digamos assim. Sim, De sim. resto, gosto de ir à praia, gosto de estar com os meus amigos, gosto muito de estar, no sofá com o meu marido, gosto de Uau, é, fazer bem bom. coisas com o meu marido, cozinhar, passear, gosto muito de andar para trás e para a frente com o meu cão, enfim, estas coisas que nos fazem Coisas sentir. boas, não é? São É coisas isso, boas, não é? algumas delas vamos falar hoje. Olha, tu achas que isto das relações tem mesmo que ser difíceis ou não? É porque há muito esta ideia comum, não é? De que, epá, as relações é uma complicação, isto é tudo tão difícil. E as pessoas às vezes já vão para as relações, sobretudo nas relações amorosas, mas nem sempre, mesmo às vezes também nas relações familiares, claro, nós sabemos bem isso, e também nas de amizade, não é? Nós às vezes já é tipo, já, epá, isto é, ai meu Deus, agora vou ter que aturar, ou vou ter que isto, ou vou ter que aquilo. Achas que nós estamos condenados a ter relações difíceis? Não. Não, isso é uma concepção completamente errada. Não. Bem, para já, nós temos que fazer aqui uma separação entre
as relações familiares, ou as relações com bases biológicas que nós não escolhemos, não é? Uhum, uhum. E as relações mais de caráter voluntário, aquelas que escolhemos. Certo, certo. Portanto, aí há uma diferença fundamental, que é preciso ter atenção. E eu costumo mais focar-me nas relações voluntárias do que nas relações familiares. Primeiro, certo. Porque são processos diferentes. Ah, Uhum, têm dinâmicas diferentes, são processos diferentes. Bom, mas as relações voluntárias não têm que ser difíceis. Claro que todos nós temos bagagem emocional, uhum, que condiciona sempre a forma como nós percebemos as outras pessoas, como nós lidamos com as outras pessoas, com a forma como percebemos as reações das outras pessoas, aos nossos comportamentos, ao que nós dizemos, e sim pode fazer-nos sentir que as relações em determinadas alturas podem ser difíceis. Mas a uhum. verdade é que quando nós pensamos naquelas relações que nos fazem sentir bem, não há essa ideia de dificuldade das coisas Difícil. fluírem bem, Pois, não é? pois, pois. Portanto, enfim, claro que estas relações que funcionam bem, quando nós pensamos nas relações que funcionam bem, também têm períodos que não funcionam tão Não sei, bem. E claro, é um pois. bocado uma montanha, enfim, não é uma montanha russa, mas até podemos pensar neste sentido, em que as coisas às vezes estão muito bem e há aquela fase de felicidade e de excitação, e depois há situações que são mais difíceis de lidar, que geram problemas e conflitos, Uhum, ah, uhum, e que custam, às vezes mais, outras vezes menos, mas que custam-nos a resolver. uhum, Mas, de um modo geral, aquelas relações que, quando olhamos para trás e pensamos naquelas relações, que nos fazem sentir felizes, a uhum, ideia que nós temos é que, de um modo geral, aquelas relações não são custosas, dá-nos prazer. uhum, uhum, Isto, na realidade, é um dos princípios, que está na base das relações, interpessoais, voluntárias, digamos assim, que é o princípio do reforço de afeto, ou o princípio do prazer. Ah, uhum, Basicamente, a ideia básica deste princípio é que nós gostamos de repetir as coisas que nos fazem sentir bem, sejam elas quais forem. uhum, E se pensarmos em relações interpessoais, se eu me sinto bem com alguém, então eu quero repetir, uhum. este Claro, sentimento, quero voltar a estar com esta pessoa, quero voltar a ter experiências novas e divertidas com estas pessoas, claro, claro. para que me sinta bem. Agora, quando nós temos aquelas relações, ah, que as pessoas dizem que nos sugam em energia, que são difíceis, aquela aura que algumas pessoas falam, aquela nuvem que paira sobre algumas relações, isso sim, são relações difíceis, mas faz parte da nossa vivência, social. Eu acho que isso faz tudo parte das nossas experiências. Nós às vezes também temos, esses momentos mais complicados e precisamos de nos virar para outras pessoas e pedir o apoio dessas pessoas, ter um apoio emocional, dessas pessoas para voltarmos a sentir bem. Portanto, isto Uhum. faz parte tudo do jogo, das relações interpessoais. Uhum. Eu, por acaso, quando estavas a falar, eu estava a pensar que até mesmo às vezes, quando as relações acabam, não quer dizer que essa relação que acabou, e agora estou especificamente a falar, por exemplo, quer de amizade, quer de relações amorosas, não quer dizer necessariamente que essa relação tenha sido difícil, não é? Às vezes porque as pessoas seguem caminhos diferentes e evoluem em direções diferentes e a relação de facto não tem condições para continuar, mas não quer dizer que aquela relação tenha sido difícil, não é? Portanto, vai ao encontro daquilo que estavas a dizer, não é? Que Exato. que realmente o acabar, porque as pessoas, eu não vou dizer as pessoas, né, algumas pessoas têm muito medo, não é, de acabar uma relação, sobretudo quando estão muito investidas, não é, têm muito Isso. medo, quer de amizade, às vezes nós pensamos que é só as relações românticas, mas não, às vezes as amizades também são assim, que as pessoas têm muito medo, não é, de perder os amigos, de perder o parceiro romântico, e eu acho que às vezes, se calhar até é uma coisa boa em termos de evolução pessoal, não é? Porque se calhar até a relação não foi difícil, não é? O que é que tu achas? Sim, concordo plenamente, e acho que é uma.
se houver um conjunto de mensagens que eu gostava de partilhar com as pessoas, Com as pessoas, é, sim. é essa. Uma delas seria precisamente essa, para não nos esgotarmos naquilo que achamos que devemos fazer na nossa vida com base nas, nas noções que a sociedade tem acerca das relações. Às Uhum. vezes elas acabam, e Pois, não é não é por nada, é por alguma porque coisa, não, é exato, porque as exato, expectativas mudam, as exato, prioridades mudam, exato. as pessoas já não estão orientadas para atingir as mesmas metas conjuntamente, e não há problema nisso. Exato, exato. Aliás, uma relação amorosa que termine e que termine por mútuo acordo e de plena consciência, digamos assim, pode evoluir para uma relação de amizade em que as pessoas têm a sua vida independente, mas ao mesmo tempo têm algum grau de sobreposição e partilham alguma parte da sua vida conjuntamente com a outra Com a pessoa, outra pessoa, sim. mesmo não sendo já o parceiro ou a parceira romântica. Sim, Isto sim. aqui depois é outra questão, mas isto não tem nada a ver com o que nós estávamos a falar, é a linguagem genderizada, digamos assim, Sim, que eu sim, sim, tento sim. ter, mas Eu sei, não mas é que consigo. a língua portuguesa é muito difícil, porque as nossas É muito palavras têm difícil, mas género, não se é? calhar não É, queremos falar. eu É, sei, eu sim, sei. sim. A nossa Eu língua tem entendo. género e é difícil, É, estarmos sempre a é dizer muito parceiro, complicado. parceira, parceiro, parceira, parceiros, é sempre, Exato. não é? Exato. Pronto, Eu tento portanto, sempre ir pela pessoa. Às vezes não sim, sim. consigo e peço É, desculpa, mas o meu objetivo é mas tentar mas ter uma linguagem não eu gentrificada. sei, mas eu acho que nós podemos já aqui, esclarecer que, nós os 2 podemos utilizar as palavras com género, mas o nosso objetivo e a nossa intenção não é identificar só os casos por género. Portanto, quando Exato, estamos a falar das pessoas no geral, embora a nossa língua às vezes exato, não nos permita utilizar expressões e palavras para designar isso, mas portanto esclarecemos já exato. Até porque há que quando pessoas estamos a que se falar identificam como não é binárias, verdade, sim, há sim. pessoas Há que se pessoas identificam não como não binárias, binárias, exatamente. o Mas nós conceito não de estamos a género nem faz exatamente. Nós sentido. não estamos a discriminar, é apenas porque a nossa língua Exatamente, não nos permite às vezes utilizar certas expressões de forma a exato, respeitar a identidade não binária, está bem? Era só para esclarecer isso. exato, Mas aquilo que exatamente. estavas a Pronto, dizer, eu voltando ao que estávamos diz, a diz, diz, diz. Pronto, voltando ao que estávamos a dizer, portanto, sim, concordo com o que estavas a dizer, concordo plenamente. As relações podem terminar. ahm, na realidade, eu não sei se as pessoas têm mais dificuldade em, em ponderar, terminar uma relação amorosa que consideram que não está a funcionar ou uma relação de amizade que consideram que não está a funcionar. Olha, essa é uma boa É uma questão. coisa, é, é uma coisa que eu já pensei, ou já ando a pensar há algum tempo, mas não sei mesmo a resposta, porque, por um lado, quando estamos numa relação amorosa, estamos muito investidos, poderá haver algumas coisas como compras em conjunto, finanças em conjunto, Uhum, sei lá, ao limite, filhos, enfim, envolvência da família nas vidas das duas pessoas, e isso dificulta grandemente o terminar da relação. uhum. Mas, por outro lado, com as amizades, há aquele investimento mais emocional hum, que eu não sei se pesa tanto ou ainda É mais. mais. ah, Uhum. Parece que, não sei se não parece que nos sentimos mais defraudados É quando, verdade, quando perdemos um amigo, não quando é? perdemos ou quando estamos na iminência ou quando nos sentimos É, frustrados porque a amizade já não está a já não funcionar está é, como estava. é. Portanto, eu não sei se as pessoas não têm mais, pelo menos algumas pessoas não têm mais facilidade em abordar
dificuldades que estão a sentir na relação amorosa do que Do que dificuldades nas amizades. no Eu acho que não sei, o que eu vou dizer agora é obviamente especulação e sou eu aqui a pensar. Talvez tenha mais a ver com o facto de culturalmente nós estamos mais preparados para que aconteçam, ou que terminem relações amorosas, porque faz parte, não é, do tipo, por exemplo, ter vários namorados ou namoradas ou, não é, faz parte do da nossa vida, não é? Do que amigos. Nós encaramos os amigos quase como algo para a vida, não é? Os amigos estão lá, os amigos são a nossa tribo, não é? Os parceiros românticos podem estar ou não, ou agora posso ter, amanhã posso não ter, e eu acho que os amigos é aquela coisa, os amigos é seguir à família, não é? Portanto, os amigos às vezes são mesmo a família, não é? E eu acho que talvez tenha a isso ver é uma com isso, não sei, não é? é Sou uma eu aqui a também não sei e é puramente especulativo e na exato. realidade gostava de fazer alguma investigação relativamente a isso. Mas poderá ser uma questão de partida ou de expectativas acerca, ou de diferentes expectativas que temos acerca Das das relações. amizades, Pois, acerca das relações, porque pois. como tu dizias e muito bem, a certa altura no nosso desenvolvimento, as relações de amizade formam-se e nós esperamos que elas se mantenham para o resto da vida. Somos Sim, sim, equiparados sim. Sim. à família. E as relações de amor, ainda que, claro que tenhamos essa expectativa de continuidade, ao mesmo tempo também partimos do princípio que, e por casos à nossa volta e Uhum. apresentações nos mídia, nas telenovelas, nos filmes, em tudo e mais alguma coisa, E as estatísticas? Não te esqueças das estatísticas de divórcio. hum, tudo isso também infunde o início das relações amorosas já com algum receio de que as relações amorosas podem terminar. Podem terminar, sim. Portanto, esta dicotomia é engraçada. Enfim, É, acho que é, já tinha sim. pensado sobre isto, nunca tinha verbalizado, hum, Uhum. nunca tinha pensado sobre a perspectiva que tu ofereceste, mas Hum. é uma excelente perspectiva. Mas ainda bem que falas nisso, porque uma das coisas que eu queria também falar contigo é as expectativas que nós temos e que nós colocamos. Já nem vou falar em conceitos mais, digamos assim, técnicos da psicologia, das projeções, não é? Mas vá, vou ficar para as expectativas que nós temos em relação aos outros quando embarcamos numa relação. E aqui outra vez nas relações voluntárias, não é? Nas relações que nós queremos fazer, que nós queremos formar. Porque às vezes, por exemplo, nas relações amorosas, eu acho que na amizade, lá está, é ligeiramente diferente. E isto para quê? Para dizer que nós, por exemplo, se calhar aceitamos mais facilmente aquilo que consideramos um defeito, ou pode nem ser um defeito, assim, uma coisa que é chata, vá, num amigo do que num parceiro romântico. E eu Certo. acho que às vezes nós temos uma expectativa dos parceiros românticos como alguém que tem que satisfazer tudo. E tu disseste uma coisa muito interessante no início, que é, às vezes, quando estamos a passar por uma determinada situação, se calhar não é o parceiro romântico que nos pode ajudar, se calhar é um amigo, se calhar é um familiar. E, portanto, esta coisa das expectativas, aquela noção do the one, eu odeio isso, eu acho que a culpa é de Hollywood. Hollywood criou esta ideia do the one. E depois é uma chatice, não é? Porque, de facto, um parceiro romântico não vai conseguir nunca na vida providenciar tudo aquilo que nós precisamos em termos emocionais e tudo, não é? Certo. E eu acho que esta coisa das expectativas é difícil gerir, não é? O que é que tu achas? Gerir nas relações, por exemplo, quando as pessoas entram numa relação amorosa é um bocado difícil gerir expectativas, não é? É. A questão das expectativas é muito engraçada. E eu gostava de referir ou de dividir a minha reflexão sobre expectativas em três pontos. Um sobre amizades e dois sobre relações amorosas. Uhum, No que respeita às amizades, ah, nós quando iniciamos aquelas amizades que temos a expectativa que são para a vida, nós habitualmente iniciamos-las por um processo de identificação. Aquelas uhum, pessoas
que são as nossas amigas, que fazem parte do nosso ser, da nossa identidade, são a nossa tribo, aquilo que Uhum. dizias há pouco. Hum, Ajudam-nos a identificarmos a nós próprios e a identificarmos perante outros. Uhum. Dão-nos um sentido de lugar na sociedade, no mundo, não é? E Uhum. é esta noção de identidade que faz com que nós queiramos estar também com estas pessoas e queiramos manter estas pessoas perto de nós. Uhum. Portanto, há, há esta expectativa de continuidade no tempo, mas tirando isso, não, enfim, não esperamos que as pessoas sejam de forma A ou forma B, tanto que, como dizias e muito bem, nós mais facilmente aceitamos ou lidamos com coisas relativamente mais chatas nos nossos amigos, nas nossas amigas, Uhum. do que nos parceiros amorosos. Uhum. Já no que respeita aos parceiros amorosos, nós iniciamos relações com uma ideia daquilo que nós gostávamos que a outra pessoa Uhum. Pois é, pois fosse, é, pois é. aquele ideal de relação, aquele ideal de parceiro, que é uma chatice. É Nós uma cha temos uma coisa, e o uma coisa que nós fazemos automaticamente, É não. verdade, é uma chatice e o pior é que nós não co era isso que estás a dizer, é automático, nós não conseguimos sair disso, é uma coisa que não conseguimos, ou seja, é mesmo automático, tipo, não Enfim, vale a pena, não vale a pena. trabalharmos isso e se procurarmos ajuda para Sim, identificar sim, algumas questões mais sim, chatas sim, que percebemos que estão a sabotar as relações, isso sim, consegue-se trabalhar, isso consegue-se trabalhar. Mas de facto é uma coisa automática que acontece. E sempre que a outra pessoa, os nossos parceiros amorosos, têm aquela característica chata, é aquilo que os americanos chamam de deal breaker. É sim. uma coisa chata que nós não conseguimos ultrapassar e pronto, enfim, Tem uma proporção gigantesca, não é? Uma coisa que é é um horror, é um intransponível. drama e pronto. Exato, exato. E mais facilmente termina-se a relação do que se tenta resolver. Resolver, sim. Pronto, enfim. Mas, pronto, e esta questão das expectativas, enfim, é chata. Claro que os parceiros amorosos raramente, muito dificilmente correspondem a todas as nossas expectativas, não Claro, é? pois. Porque não há uma única pessoa que nos faça sentir bem ou nos preencha as nossas necessidades plenamente. Claro, claro. E daí o do ano ser uma construção social muito ridícula. Exato. E se pudesse ser, esta seria a minha segunda mensagem para as pessoas. Por favor, não pensem em termos de one, pensem em termos de multiple ones, porque nós Exato. podemos alcançar as nossas, ou suprimir as nossas necessidades afetivas com parceiros amorosos, mas também com diferentes amigos. Claro, claro. Mas também, curiosamente, para algumas pessoas faz sentido ter múltiplos parceiros amorosos, Ah, ter sim, sim, relações sim, abertas. E isto é uma sim. coisa que é muito pouco falada na É sociedade. verdade, é Ou verdade, quando sim. é falada de uma forma muito estigmatizante, Sim, ou então às escondidas, não é, assim um ou às bocadinho escondidas. sim, um Porquê? Porque bocadinho a sociedade tem uma perspectiva muito estigmatizante sobre qualquer coisa que fuja da monogamia. exato, exato, exato. Pronto. E E que fuja mesmo do padrão, não é, que diz fuja isto, do padrão. Que fuja que do fuja do padrão, não é? padrão, Sim, exatamente, exatamente. Daquilo que nós dizemos que é a normatividade, a norma. exato, a norma, sim. E mesmo quando temos alguns problemas, na relação, numa relação monogâmica, hum, é mais fácil, diria que às vezes é mais fácil falarmos com amigos do que com os parceiros amorosos sobre esses Exato, problemas, exato. precisamente porque alguns amigos dão-nos o apoio emocional que os parceiros amorosos não dão necessariamente, apesar de, e é importante deixar isto claro, os parceiros amorosos dão um apoio emocional, enfim, idealmente, dão um apoio emocional fundamental para que Claro, nós consigamos lidar com
problemas que tenhamos na nossa vida, Claro, claro. mas às vezes não é suficiente e Exato. precisamos de falar com os nossos amigos e não há problema nenhum com isso. Mas algumas pessoas ficam, ah, não sei se ficam chocadas, mas acham estranho como é que nós falamos mais facilmente de coisas tão íntimas com amigos do que Do que propriamente os com parceiros os parceiros, amorosos. que são a É verdade, causa da relação, do problema na relação. é verdade, é Ahm, verdade. mas precisamente por isto, porque há diferentes pessoas que nos ajudam, ahm, ou que nos, enfim, que nos ajudam a suprimir diferentes necessidades afetivas. Uhum. E voltando, às relações não monogâmicas, é engraçado que, as pessoas que, concordam ou têm o acordo dos seus parceiros em abrirem a relação, Uhum. muitas vezes dizem precisamente isto, dizem que, ter múltiplas relações, quando é consentido, atenção, não Claro, estamos aqui a claro. falar de relações, ou de comportamentos extradiádicos não consentidos, vulgo infidelidade. Aqui estamos Certo, mesmo a falar de relações não monogâmicas consentidas. claro. Ah, Estas pessoas, dizem precisamente que ter múltiplas relações lhes confere uma sensação de liberdade e de exploração sexual, mas ao Uhum, mesmo tempo ter a certeza que o parceiro amoroso, que a fonte afetiva da uhum, relação está lá segura. uhum, uhum, E, e ter estas múltiplas, relações, uma ou múltiplas relações, enfim, há diferentes configurações relacionais não monogâmicas, mas ter estas diferentes relações, permite-lhes suprimir diferentes necessidades necessidade, afetivas e claro. sexuais que o parceiro principal, ou o parceiro romântico, não permite e Uhum, não permite suprimir. uhum. E é natural que isto aconteça. É normal que isto Claro, aconteça. claro, Não há claro, problema nenhum com isso. claro. Claro que não estou com isto a dizer que toda a gente devia ter relações, não monogâmicas. Estou Claro, 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 claro. a dizer que, para algumas pessoas, isto faz sentido. Funciona, Não. funciona, claro. E tudo isto é normal e é esta a beleza Das das relações relações, né, sexuais. exatamente. Há tanta, hum, é tanta a diferença, é tanta a multiplicidade de formas que nos podemos relacionar, que Uhum. tudo, desde que seja consentido, tudo é É normal, possível, e tudo é tudo possível. é possível. Eu Exatamente. eu eu costumo dizer que às vezes as pessoas, voltamos ao mesmo, algumas pessoas, não são todas, Claro. esquecem-se quando entram numa relação, que a relação é aquilo que elas quiserem. Em conjunto, claro, não é? Exatamente. Mas é aquilo que elas quiserem, portanto podem construir o que quiserem, não há que seguir Sim, um guião pré-estabelecido. Quando as pessoas entram numa não há. relação, a relação é aquilo que elas quiserem, não é? Obviamente de acordo com aquilo que pretendem e o que querem e como se sentem bem, não é? Claro. Mas Claro, as pessoas, claro. às vezes há pessoas que se esquecem disso, não é? Que entram numa relação, Esquecem-se. esquecem-se que têm esse poder, que de facto é um poder de Sim, agência, não é? E esse poder pessoal de criar a relação que querem. Ah, exato. obviamente E que eu acho nós que vivemos há numa muito relacionado. sociedade e obviamente que depois há constrangimentos sociais, dependendo dos sítios onde as pessoas moram, dependendo dos meios onde as pessoas se movem, poderá haver constrangimentos sociais, não é? E isso tem um peso, não é? Não deveria ter, mas tem, não é? E temos que o reconhecer. Mas mesmo assim, mas ainda assim, ainda que haja constrangimentos, que os há, as pessoas continuam a poder criar a relação que querem, não é? Depois Certo, têm que gerir, não é? Têm que gerir, a relação que querem e que têm e que constroem como querem com o meio em que vivem, não é? Pronto, claro. mas isso é outra coisa, isso não tem a ver com a relação, com o cerne da relação em si, não é? Exatamente. Isso tem a ver depois com o facto de nós não vivemos numa ilha, não é? Claro. Vivemos nesta sociedade e mesmo pessoalmente nós temos que gerir e viver numa sociedade, não é só na relação, também pessoalmente cada um de nós tem que gerir o facto de viver num meio, com um determinado meio envolvente, não é?
claro, claro. Eu, por exemplo, eu ia-te ainda dizer outra coisa, que é, eu acho que também tudo depende, lá está, da relação que as pessoas estabelecem. Por exemplo, eu fui casada, e fui casada durante muitos anos, mas a minha relação no casamento, uma relação heterossexual, era uma relação, e lá está, voltando ao início, foi uma relação muito boa e acabou, e não foi uma relação difícil. Portanto, foi uma relação boa, mas que acabou por diferentes motivos. Mas não foi de toda uma relação difícil. E, e nós os 2 tínhamos liberdade e acontecia uma coisa que eu às vezes não vejo muito em alguns casais, quer sejam heterossexuais ou não, que é a questão de, por exemplo, nós às vezes íamos na rua e eu via um homem que eu achava interessante, eu sou heterossexual, e via um homem que achava interessante e dizia ao meu marido na altura: aquele homem é super interessante. E o mesmo para ele, ou seja, quando ele via uma mulher, ele também sendo heterossexual, quando ele via uma mulher interessante, ele também dizia. E às vezes nós os 2 avaliávamos em conjunto os respectivos seres que víamos, os seres Sim, humanos que víamos à nossa frente, ou que víamos na televisão, ou até às vezes até com atores e atrizes, e avaliávamos em conjunto, do género, aquele por acaso até não está mal, ou aquela é bem jeitosa, e eu concordava ou não, dependendo se eu achasse ou não, não é? E eu acho claro. que isto às vezes não acontece muitas vezes, não é? Não acontece. Não acontece. Não acontece porque por causa das pressões sociais, por causa da Pois. pressão social para a monogamia, por causa da pressão social para termos que ser, emocionalmente e sexualmente, exclusivos quando estamos numa relação. Todas estas ideias fantasiosas e fabricadas pela Uhum, sociedade que nos querem, ou que nos obrigam a fechar e a compartimentalizar as relações, numa coisa que é uma construção, uhum. que é uma construção social, não é uma Pois, construção pessoal. E pois. como dizias há pouco, as relações interpessoais, sejam elas de amizade, mas sobretudo as relações amorosas, devem ser uma construção pessoal. Deve Pois, haver, pois. logo desde o início, abertura de comunicação para, hum, para falar de expectativas, para falar de regras, para falar do que é Uhum, esperado, para falar uhum, o que é que não é esperado na relação. Isto vê-se muito bem quando estamos a falar, quando estamos a pensar na sexualidade, nas uhum, relações. uhum, E há um estudo muito engraçado, que mostra que, apesar das pessoas assumirem à partida que não vão fazer sexo com outras pessoas e que os seus parceiros não vão fazer sexo com outras pessoas, portanto, vão se manter uhum, monogâmicas, só uhum, cerca de um terço das pessoas é que fala abertamente sobre as questões da monogamia. Portanto, isto é uma coisa muito implícita, muito assumida nas relações, uhum. mas cada pessoa tem diferentes noções de monogamia e de infidelidade. Eu Pois, pois, posso pois. achar, se não falar com os meus parceiros, eu posso achar que estar a flertar ou estar a ter conversas no Tinder não é um comportamento de infidelidade, porque estou só a Uhum, falar, uhum. mas o meu parceiro pode achar Pode achar precisamente o que é. contrário. Um Pois, claro. comportamento altamente negativo de infidelidade e sentir as repercussões Até negativas ofensivo, da até infidelidade. ofen exato, e até ofensivo, Exatamente, né. exatamente, Exatamente. Sim, 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 exatamente. E sim, não sim. havendo uma conversa prévia sobre o que é infidelidade, o que é monogamia, o que é esperado, o que é que não é Exato. esperado, estas questões ficam todas no ar e causam conflito, podem Conflito causar exato, conflitos, não é? exato, exato. Mas olha que Portanto, eu estou desconfiada que a mai pronto, eu agora vou dizer uma coisa, pronto, obviamente que pode ser mal interpretada, mas eu estou desconfiada que muita gente entra em relações e não nem sequer passa por aí, não passa pela casa do não, vamos não, debater exato, exato. não é? Exatamente, Isso há não muito acontece. pouca gente que faz isto e isto é uma Pois, coisa extremamente importante. Portanto, se eu puder passar outra mensagem é, por favor, abram-se os canais de comunicação de entre as comunicação. pessoas. Pois é, mas a De questão da comunicação, mas comunicação
porque É repara, David, outra questão. é Exato. outra grande questão, porque nós passamos a vida a É, ouvir dizer isso, não é, do género: "Ai, comunicação é pois, muito importante, comunicação é muito importante". É é. engraçado, eu aqui há bastantes tempos, tive um colega que me veio perguntar, um colega de trabalho, que me veio perguntar: "Olha, esta coisa, o que é que tu achas, assim, que", porque ele estava com alguns problemas na sua relação, e veio-me perguntar: "O que é que tu a é que eu não sei muito bem, o que é que tu achas que é mais importante, fazer assim ou fazer assado?". E eu disse: "Olha, eu acho que a coisa mais importante é comunicar". Ou Certo. seja, é falar. Mas eu depois cheguei à conclusão e depois ele, pronto, lá foi à vida dele e depois voltámos a falar sobre o assunto e ele disse: "Mas eu comunico, mas não acontece nada". E eu acho que depois há outro problema que é, nós dizemos: "O comunicar é importante", e de facto é, mas também é importante saber comunicar, não é? Claro, claro. É Pois, importante perceber como é que nós podemos passar a mensagem, e ser bem recebida pela outra pessoa. pois. A comunicação é extremamente importante, mas também é muito difícil. Pois. E voltando àquilo que nós estávamos a falar logo ao início, as relações, talvez seja esta a parte difícil das relações, e que é preciso Hum. trabalho. É Pois, preciso pois, trabalho, as relações não pois. acontecem só porque sim. Pois, pois. Acontecem algumas coisas, mas outras coisas precisam de trabalho para que as relações floresçam e se mantenham saudáveis, não é? Pois, claro. Hum, mas, pois, é muito complicado. É muito complicado. E se eu pudesse dar estratégias para comunicar, dava, mas Aham. isto é Mas todo um processo depende de cada muito pessoa. individual. Pois, depende de É cada um pessoa e da processo muito relação que têm, não é? Pois, 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 pois. exatamente, é um Pois, processo pois, muito pois, individual e pois. diádico, dinâmico, Exato, que se constrói com outra pessoa. pois. Mas se as pessoas têm dificuldades em comunicar ou se identificaram dificuldades em comunicar, talvez o melhor seja pedir ajuda, em terapia de casal ou em Sim, aconselhamento, sim, 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 que sim, sim. são formas excelentes, úteis, Para ferramentas ajudar, né, para práticas ajudar a para sim, ajudar. Todos nós precisamos de ajuda em certos momentos da claro, nossa vida e não há claro, problema nenhum em pedir ajuda. claro, E se claro, for preciso a ajuda, de profissionais, melhor ainda. claro, Não vale a pena estar a sofrer ou estar com a ideia de que é uma coisa muito difícil ou estar com conflitos latentes, recorrentes na relação, que claro, depois vão dar problemas mais à frente. Se claro, há um claro, problema, resolve-se o problema, tenta-se resolver o problema. E se for claro, preciso claro, pedir ajuda, que se peça, não há claro, problema claro, nenhum nisso. claro, É claro. preciso desestigmatizar Ah, estas yeah, yeah, estas estas claro. questões do pedido de ajuda, da comunicação, da sexualidade, tudo isto precisa de ser Desma desestigmatizado, desestima yeah, yeah, desmistificado. exatamente, sim, sim, É sim. uma coisa Mas muito importante que é preciso fazer. Eu eu ia-te dizer isto, claro que nós não podemos, dizer às pessoas como comunicar, porque lá está, como tu dizes, não é, depende das pessoas, depende da relação que têm, mas eu acho que uma coisa talvez que possamos dizer, depois tu me dirás se estou certa ou não, é, por exemplo, começar por fazer um esforço de reconhecer as próprias emoções, aquilo que a pessoa está a sentir e verbalizar pelo menos isso, não é? Ou seja, se uma pessoa não está bem, se não está bem na relação, pelo menos reconhecer o que sente, denominar o que sente e verbalizar o que sente. Ou achas que é melhor, ter outro Não, acho ponto de que, vista? enfim, isto não é uma fórmula para toda a gente, não é uma fórmula mágica, Claro, claro, obviamente. mas, o dar o primeiro passo e, tentar verbalizar a forma como nos estamos a sentir em reação a alguma coisa que os parceiros fizeram, de uma forma empática e de uma forma assertiva, Uhum, é um bom primeiro passo. O uhum. problema é que muitas vezes nós tentamos fazer isto e em vez de ser uma forma empática e assertiva, lá É uma estamos forma mais nós, agressiva, não é? ah, Ou crítica, ou exatamente, pois, a pois, pois, pois. comunicação mais agressiva, que não é a forma mais a melhor forma Mais de comunicar. produtiva, não é? Mais produtiva, digamos assim. Ma mas sabes que Mas é um primeiro diz.
é uma Pois, questão pois. Sim, de sim, sim. treino também. Sim, sim, sim. Pois, eu ia chegar aí. É que eu, por exemplo, descobri claro que eu sinto coisas, não é, como toda a gente, obviamente. Tenho as minhas emoções. Ainda bem. Mas eu descobri ao longo do tempo, e lá está, isto não foi uma coisa que foi de um dia para o outro, não é? É todo um processo que nós temos que fazer do autoconhecimento, de nos irmos, verificando, não é? É como eu costumo dizer. E eu descobri uma coisa interessante, que é nós temos na nossa mente mais ou menos as emoções básicas, né? O medo, a alegria, enfim. Mas há emoções que nós muitas vezes não reconhecemos, mas elas existem. E uma das coisas que eu descobri foi uma miríade de emoções que eu tenho, né, obviamente, mas que eu, se calhar, antigamente dizia, eu tenho é medo, mas se calhar não é bem isso, é outra coisa, se calhar é angústia, não é? Ou eu estou triste, mas se calhar não é tristeza, se calhar é melancolia. E eu descobri uma miríade de emoções que me ajudam muito a perceber melhor aquilo que eu sinto. E isto foi um processo que demorou algum tempo. E eu acho que isto me ajuda imenso a reconhecer o que sinto e depois a verbalizar e a dizer aos outros. E é curioso que no outro dia fui a uma consulta médica, nada de urgente, nada de grave, mas o médico estava-me a perguntar como é que eu me sentia, dos sintomas, e ele utilizou uma expressão para identificar aquilo que eu sentia e eu virei para ele e disse: "Não, não é isso que eu sinto, o que eu sinto é isto". E ele olhou para mim com uma grande surpresa, quase como se eu estando a dizer que era aquilo que eu sinto, porque o corpo é meu, obviamente, portanto, e eu é que estou dentro de mim, portanto, eu é que sei o que sinto, como se eu Claro. tivesse, enfim, a dizer uma coisa que ele, como médico, sabia melhor que eu. E eu achei isto extraordinário, mas não foi por isso, eu achei extraordinário porquê? Porque eu acho que de facto nós às vezes não reconhecemos as emoções. Nós temos uma espécie de lista de emoções que são as mais óbvias Sim. e que estão na nossa mente, não é? E nós, pronto, é isto que eu sinto, é isto, e está dentro daquela grande categoria, mas nós de facto não conhecemos bem às vezes as nossas próprias emoções. O que é que tu achas disso? É verdade, mas lá está, este é um processo de autoconhecimento exaustivo, hum, e custoso. Ah, Pois, custoso em termos psicológicos, não é uma coisa que se faz sim, de um dia para o outro, é sim, preciso não, estar não, não. dispostos a isso. Mas de facto há muitas emoções que nós experienciamos, e que achamos que são uma determinada emoção, mas que não são necessariamente essa. E há estas nuances todas, Uhum, hum, que por vezes passam despercebidas. Hum, Enfim, não querendo dar fórmula e não dando fórmulas de todo, ah, uhum. se calhar uma forma de tentarmos treinar isto, será com os nossos amigos, porque com os Uhum. nossos amigos podemos ter um bocado mais de Mais fácil. abertura, Uhum. para tentar explicar o que e se calhar é um bocadinho isso que nós fazemos quando recorremos aos amigos para apoio emocional. Ah, Uhum. Tentar perceber melhor o que é que nós estamos a sentir à luz dos olhos ou pelos olhos de outra pessoa que nos é Uhum. próxima e que nos conhece, bastante bem. E estas interações podem ajudar-nos a autodescobrirmos, hum, e a No descobrir aquilo que nós estamos a sentir. Uhum. De uma forma mais aprofundada, não é? De uma forma Talvez, mais sim, sim, sim. talvez sim, sim. Olha, eu tenho uma pergunta para ti, que eu acho que, pronto, que vai ser interessante, que é e eu acho que sei qual é a resposta mais óbvia, não é? Mas pronto, mas depois tu irás elaborar um pouco mais. Mas, olha, eu gostava que isto ficasse aqui dito, porque eu acho que é verdade, não é? Mas pronto, mas tu me dirás: "O sexo faz bem, não faz?" O sexo faz lindamente. O sexo consentido, claro, Claro, pois, faz claro, lindamente. claro, claro. Tudo o que nós possamos fazer no sexo, desde que seja consentido, faz-nos lindamente. Nós temos todo e devemos ter toda a liberdade para fazermos aquilo que queremos fazer no sexo, juntamente com outra pessoa. Mais uma vez, Uhum. que seja consentido. Eu estou sempre a repetir isto, que é para não ser mal Que interpretado. claro, sim, claro, claro. Sim, sim. Consentimento é a palavra-chave em tudo o que nós fazemos,
na sociedade. Uhum. Desde que seja consentido, ótimo. Voltando ao sexo, por favor, façam aquilo que vos faz sentir bem. Estejam vocês solteiros, estejam vocês numa relação, Relação, sim. ou o que quer que seja. Estando solteiro e se quiserem fazer sexo com múltiplas pessoas ao mesmo tempo, epá, façam. E se isso vos faz sentir bem, façam. Tenham cuidado, com a saúde sexual, Claro. usem preservativo, ou outro meio de proteção, individual, e interpessoal, mas façam. Fazer sexo e fazer sexo prazeroso, faz-nos sentir bem, não só psicologicamente, mas também fisicamente. Aquilo que estavas a dizer ao Uhum, início da dopamina é precisamente isso. O sexo liberta dopamina, liberta endorfina, que nos faz sentir bem. São aqueles uhum, químicos do prazer, são aqueles químicos uhum, da felicidade. Portanto, faz-nos sentir bem, que nós sentimos mais leves, sentimos que tudo corre melhor, sentimos com mais saúde em uhum, termos de sistema nervoso, ficamos mais fortes também. uhum, uhum. Portanto, sim, claro que sim. Portanto, consentidamente façamos todos muito sexo, não é? Ai, sim, por favor. Enfim, muito depende das pessoas. Há pessoas que para quem muito, 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 e outras pessoas muito não é assim tanto. Pois, Enfim, é verdade, isto é muito é verdade. tudo muito relativo. Façam o sexo Que que queiram, não é? queiram. Exatamente. Com Sim, sentido, façam o sexo que queiram. que queiram, sim. Isso, exatamente. Olha, e E eu isto que é muito diz, engraçado, diz. se me deres só Claro, um sim. bocadinho de tempo. É muito engraçado porque, nas relações, amorosas, Uhum. fica sempre a questão do que é o muito sexo e o que é o pouco sexo, Ah, sim, sim. não é? É. E na realidade, o muito sexo e o pouco sexo é muito relativo, porque imagina, um casal pode fazer sexo uma vez por semana e ser O suficiente para eles, não é? suficiente para se sentirem bem. Uhum, hum, e se começassem a fazer sexo todos os dias da semana, iam se sentir esgotados ou não se iam uhum, sentir tão bem porque iam sentir que estavam a fazer sexo, por obrigação. uhum, Outro casal qualquer pode sentir que sexo uma vez por semana é extremamente pouco e sentirem-se frustrados, uhum, ou aborrecidos sexualmente e terem a necessidade de fazer sexo todos os dias. Portanto, uhum. esta questão do Lá que é está, muito sexo, o que é pouco sexo, o que é o sexo ideal, não há. depende das pessoas, claro, Depende das pessoas e depende da dinâmica das da pessoas. relação que têm, sim. Mas por Mais acaso é uma vez, interessante abram a comunicação, falem sobre estas coisas e vejam o que é o que que é o funciona que é na que relação. exato. Por acaso é interessante estás a falar nisso, porque isso lembrou-me de outra questão, que é, às vezes nas relações, e às vezes até nem precisa ser uma relação amorosa necessariamente, mas numa relação sexual, quer seja amorosa ou não, Uhum. às vezes as pessoas têm diferentes ritmos sexuais, não é? E têm diferentes aptidões sexuais e diferentes apetites sexuais, não é? E às vezes isso também pode ser um problema, não é? As pessoas ajustarem as vontades das pessoas envolvidas na relação, não é? Pode ser um problema se não for falado e se não se arranjarem estratégias para contornar. Uhum, Porque imagina, algumas pessoas, imagina um casal em que uma das pessoas tem necessidade ou sente-se confortável em fazer sexo só uma vez por semana, ah, uhum, e a outra pessoa tem a necessidade de fazer sexo ou de estímulos sexuais mais recorrentes. Uma hum, estratégia que se pode adotar, desde que haja comunicação e seja consentido, uma das estratégias que se pode adotar é a pessoa que necessita de mais estímulos sexuais recorrer à pornografia, uhum, para satisfazer as suas necessidades sexuais ou, eventualmente, hum, falar para abrir a relação, ter uhum, para que haja parceiros sexuais extradiádicos, sem que isso tenha implicações para a relação primária, neste caso. uhum. Portanto,
Sim, há diferentes ritmos, há diferentes apetites, se quiser chamar assim, mas mais uma vez é uma questão de falar, abertamente sobre isso e de eventualmente arranjar estratégias, para contornar, porque se tu tens uma relação em que uma pessoa tem enfim, não é tão, sexualmente Ativa não é ou enfim. sexual tão Sim. ativo, digamos assim, a outra tem, a Uhum. outra pessoa pode ficar frustrada e sim criar problemas na relação. E se não for falado, esta pessoa com um ritmo sexual mais intenso, digamos assim, pode começar a relacionar sexualmente com outras pessoas Outras pessoas. e criar, portanto, recorrer à infidelidade, e criar, sentimentos negativos na outra pessoa e Exato, exato, mesmo consequências negativas para a relação. exato, exato, E é perfeitamente evitável se for falado à exato. partida. Por acaso é interessante dizeres isso, porque eu conheço 2 pessoas, olha, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino, são amigos, uma pessoa mais amiga do que outra, uma pessoa um pouco mais distante, mas com o mesmo exatamente com o mesmo problema, ou seja, uma delas já não está, mas esteve numa relação monogâmica e tinha esse problema, porque o parceiro, romântico ou amoroso, tinha um ritmo e tinha lá está, o aquilo que eu chamo o apetite, a vontade, não é? Muito menos intensa do que esta pessoa minha amiga. E era um problema mas o problema maior era que depois de falarem, porque falaram várias vezes sobre o assunto, mas não conseguiram resolver, porque havia ali uma resistência muito grande em abrir a relação, pronto, havia uma série de problemas e depois acabaram eventualmente por se separar após algum tempo. Do outro lado, neste caso era um amigo do género masculino, que resolveu de facto começar a ter relações fora da relação principal, Sim, e sobretudo relações de cariz sexual. Mas sim, no início sem o conhecimento da parceira, não é? Depois, comunicou à parceira, mas a parceira sim, disse que sim, mas havia ainda assim, portanto foi um sim um bocado ali, enfim, não é? Um sim um bocado, vá, que era para não perder a condicional, relação, para não perder a situação. relação, não é? Sim, sim, sim. E depois eu pronto, eu tentei fazer o meu papel, enfim, tentar, eu também não me queria, enfim, imiscuir na relação e eu também não sou psicóloga clínica, portanto também não poderia ir muito mais além, mas tentei, enfim, no meu melhor explicar que eventualmente, pois, ou ela perderia a relação ou ele sairia daquela relação, portanto, por se eles não conseguissem resolver aquele conflito, porque apesar dela ter dito que sim, ela saber, mas aquilo não estava resolvido e, portanto, mesmo que isto eu estou a dar estes exemplos porquê? Porque eu acho que mesmo que as pessoas aceitem, estratégias para resolver a questão, por uma questão condicionada, porque não querem perder a relação principal, porque gostam muito daquela pessoa, enfim, por uma série de razões, isso se calhar mesmo assim não vai ser suficiente para resolver a questão principal, não é? E portanto é importante ter isso em mente quando falam sobre o assunto e tentar perceber, realmente o que é que poderá resultar, de acordo com aquilo que querem, não é? Claro, Embora claro. não seja necessariamente uma conversa fácil, não é? Não, Pois, não é uma conversa não fácil, será, né, não é? mas, Pois. a estratégia não é necessariamente abrir a relação, há outras formas, Exato, exato, exato. há formas, por Sim, exemplo, começar a fazer roleplay ou, sim. fantasias sexuais Ou a que utilização de brinquedos, não é, como se costuma dizer, sexuais, não é? Brinquedos sexuais, não é? pornografia ou individual ou mesmo em conjunto, ver Uhum, pornografia em conjunto, isso ajuda, a que as 2 pessoas sintam maior excitação, se sintam mais ligadas, uma forma de explorar sexualmente, de uhum. haver novidade sexual, que não passa necessariamente por outras pessoas. Portanto, há um conjunto de estratégias que podem ser adotadas, antes de chegar àquilo que pode ser mais considerado mais extremo, que é precisamente abrir a relação. A relação. Agora, o que eu Uhum, gostava de deixar também claro, e já agora vou ter a oportunidade para deixar claro que, o facto de, no teu exemplo, a pessoa com mais sex drive
Uhum. ser do sexo masculino, Não, não, não é não. assim que isto Não, eu sei, mas não, não é não era isso. necessariamente assim que acontece. Portanto, há Sim, sim, pessoas, sim. tanto do sexo masculino como do sexo feminino, que têm mais apetite sexual e menos apetite sexual. Portanto, Sim, não é sim, uma sim, sim, sim. coisa de homens ou de mulheres ou o que quer que Não, não, seja, não. Pois, que é pois, é sim, outra não. concepção que a sociedade tem e que é preciso desconstruir. Verdade, verdade. Eu se calhar não me expliquei bem, ambos os amigos que eu referi tinham ambos nas respectivas relações o maior sex drive, portanto num caso era uma mulher, no outro era um homem, portanto, se Pronto, calhar ok, eu não eu expliquei percebi. isso bem, se calhar não expliquei isso bem, sim. Mas Portanto, aproveitei a oportunidade. sim, sim, sim. Mas não, de todo, não tem nada a ver. Aliás, isso é uma ideia, isso é engraçado estares a dizer isso, porque isso é uma ideia que é cultural, na verdade, mais É, nada, é uma construção, que é: "Ah, as mulheres não gostam de sexo. Ah, os homens adoram sexo". Não, se sim, calhar há sim, homens que é uma gostam e há construção. mulheres que gostam, e depois há homens que não gostam e há mulheres que não gostam, quer dizer, não é? Exatamente, exatamente. E Há muito esta esta coisa. diversidade toda é que Sim, é que constrói o tecido das relações interpessoais e da nossa sim, sociedade. sim, sim, sim. Mas eu já agora também gostava de referir que estas questões da sexualidade, da novidade sexual, do aborrecimento sexual, etc., também tem que ver muito com o contexto ou paradigma da sociedade. Estas Hum, questões eventualmente colocam-se mais em pessoas da nossa geração, digamos assim, uhum, uhum, porque se formos olhar para os tipos de relações que as gerações mais jovens estão a construir, vemos uhum. que há uma maior liberdade sexual. Interessante. E Sim. é muito interessante. E há um conjunto de pessoas mais jovens que optam por ter ah, relações casuais repetidas. Ah, que interessante. Seja amigos com benefícios, Uhum, seja, portanto, ter relações casuais com alguns amigos que têm, uhum. seja booty calls, aquilo que se chamam booty calls, que são relações sexuais esporádicas, mas sempre com a mesma pessoa, Mesma pessoa, sim. exato, ou seja, one night stands, ou o que quer que seja, que são as relações Uhum, casuais mais, digamos assim, mais clássicas. Mas uhum. há todo um conjunto de relações casuais repetidas, quer dizer, repetidas ou não, mas que não passam necessariamente pelo estabelecimento de uma relação afetiva ou de um compromisso. Certo, certo, E a certo. forma que estas pessoas mais jovens têm de navegar nos seus relacionamentos, é muito engraçado porque vai bater um bocadinho à forma como as pessoas em relacionamentos, não monogâmicos, consensuais, também navegam nas suas múltiplas relações. Uhum, Ou seja, ver como é que ou arranjar estratégias para ter múltiplos parceiros ou parceiras e como é que se divide o tempo, como é que se lida socialmente e nas relações na rede de amigos, como é que se gera estes diferentes tipos de relacionamentos, é muito engraçado e estamos a ver uhum. cada vez mais uma mudança de paradigma que, enfim, está a começar agora, vai-se ver mais daqui a alguns anos, mas está a Uhum. começar agora, está a emergir agora e é muito engraçado ver esta mudança de paradigma. É verdade. Ou seja, o que tu estás a dizer é que os jovens, como é que eu ia dizer isto? Portanto, gerem as relações íntimas mais pela via da experimentação sexual do que pela experimentação emocional. Não, não é bem emocional, mas a Não experimentação romântica, não é? necessariamente, não vamos generalizar, claro, Uhum, mas há ali um período de desenvolvimento em uhum, que as pessoas, alguns jovens, estão mais abertos à experiência sexual e, uhum, eventualmente, à experiência afetiva, romântica, amorosa, mas têm mais abertura para experimentar sexualmente o que gostam, o que lhes faz sentido, uhum. o que querem. E não necessariamente seguirem um padrão, não é?
e portanto, não um padrão necessariamente estabelecido. seguirem o padrão, precisamente. Certo, certo, certo. Por acaso há uma das coisas que eu te queria perguntar, tem a ver com isso, que é estas que eu acho que tem vindo a acontecer, talvez até na última década ou mais até, que é um viver da sexualidade de maneira diferente, em que cada vez mais as pessoas, e ainda bem, reconhecem e assumem um viver da sexualidade diferente. Eu estou, por exemplo, a pensar nas pessoas que sentem atração sexual por outras pessoas que são inteligentes, por exemplo, não é? Como se costuma designar sapiosexual, as pessoas sapiosexuais, e outro tipo de vivências da sexualidade, que é muito interessante, e isso vai ao encontro do que estavas a dizer dos jovens, dessa Claro, experimentação. sim, E que eu acho que é muito interessante, que é finalmente nós conseguimos chegar a um ponto da nossa sociedade, ainda vá com alguns tropeções pelo meio, mas conseguimos em que as pessoas têm alguma escolha na forma como vivem a sua sexualidade, não é? Têm vias para explorar, não é? Têm vias para sair desse padrão, não é? eu diria que ainda há muitas interrupções na sociedade. Pois, eu sei, eu sei. Mas mas sim, eu acho que isto tem, hã, começou tudo, quando se começou a discutir, as questões da identidade sexual, percebes? Ah, Uhum, sim. com isto começou claramente na comunidade LGBTQ+, ah, Uhum, em que se começaram a discutir identidades, labels, etiquetas identificativas, se quisermos traduzir assim de uma forma muito grosseira para português, uhum. como é que as pessoas identificam a sua própria sexualidade. Sexualidade. Uhum, Ah, Exatamente. A sua identidade sexual, como pessoa gay, lésbica, como pessoa fluida, como pessoa assexual, enfim, como uma multiplicidade de identidades que podem ter e que lhes possa fazer sentido. E de alguma forma isto estendeu-se também à sexualidade e à forma como as pessoas vivem a sua sexualidade, um, e como é que explicam e experienciam a forma como se sentem atraídas, ou não necessariamente, uhum, por outras. Porque uhum, se olharmos para as pessoas que se identificam como assexuais, podem uhum. eventualmente experienciar alguma atração sexual e romântica por outras, mas não necessariamente. E daí a grande diversidade do espectro da comunidade ACE. Um, Uhum, uhum, Desde pessoas que se identificam como assexuais, que à partida não experienciam uhum. ah, A atração desejo sexual, sexual não é? e romântico, Uhum, até pessoas que se identificam como demissexuais ou greysexuais, que podem experienciar a atração sexual por outras pessoas com as quais estabeleçam uma ligação íntima. Ah, uhum, mas saindo do espectro ou da comunidade ACE, temos também as pessoas sapiosexuais que uhum, que se sentem atraídas pela inteligência, entre outras coisas, mas isto tudo já havia, enfim, mas era pouco falado, ah, uhum, ou quando era falado era visto de uma forma muito negativa, uhum, e acho que ultimamente tem havido uma maior abertura para se falar sobre estas questões e aqui as comunidades online tiveram um papel fundamental para que se criem comunidades, para que se criem discussões abertas e para que haja mais partilha de informação, uhum. para que se fale abertamente sobre estas coisas, para que as pessoas também se sintam integradas e para que não sintam que são que estão sozinhas no mundo e que são Exato, aberrações, não é? Que era o exato, que acontecia muito exato, exato, exato. Sim, hum, sim. na comunidade LGBTQ+, voltando a esta comunidade, é o que acontecia muito nesta comunidade, quando não havia discussões abertas sobre isto, quando não havia fóruns para ou era muito difícil aceder a contextos em que isto era mais discutido, e que, ao não haver estas discussões,
criava-se uma negatividade interna na própria pessoa, que se sentia isolada e que se sentia mal consigo Pois, própria. claro, Ah, claro, esta negatividade começava a dirigir-se a ela própria, e começava a infundir todas as relações que se estabeleciam. Portanto, é claro, claro, pensado um princípio muito negativo. claro, E ao ter esta liberdade de, de, de comunicação, esta liberdade de discussão, as pessoas sentem-se integradas, sentem-se validadas, sentem que fazem parte de um grupo, e conseguem resolver e desmistificar toda aquela negatividade que a sociedade está sempre um, um, a impor, digamos assim, e conseguem resolver isto nelas próprias. claro, claro. Toda esta abertura permite que todas estas diferentes formas de experienciar a sexualidade emerjam e floresçam. Claro, claro. Mas quer dizer, pronto, já sabe, né, a própria sexualidade só por si, na sociedade já é um tema às vezes tão estigmatizado que qualquer outra, expressão da sexualidade que fuja do padrão, então ainda é pior, não é? Quer dizer, se já, Totalmente não é, estigmatizado. já o próprio padrão já é, enfim, tão estigmatizado culturalmente e socialmente, então quando há, alterações ao padrão ainda pior, não é? Exatamente. Mas sim, mas claro, é importante deixar esta ideia que de facto a expressão sexual não é uma coisa que é aberrante, a não ser, voltamos outra vez ao mesmo, que não haja consentimento, não é? Exato. Portanto, desde que haja consentimento, em que as pessoas estão todas de acordo e as pessoas se sentem bem, não há, enfim, não há E aí, razão para as pessoas sentirem que, enfim, que não estão bem, não é? Na sua expressão de sexualidade, não é? exatamente, exatamente. É mesmo isso. David, o tempo passa demasiado rápido. Já estamos aqui daqui a bocado quase há 1 hora e 10 minutos e estamos mesmo a chegar ao fim. Mas antes de irmos, eu queria perguntar-te se tens alguma sugestão de um livro ou filme ou outro qualquer recomendação que tu achas que pode ajudar a compreender melhor isto dos relacionamentos ou da sexualidade e que queiras sugerir. Olha, se calhar vou pegar nestas questões da não monogamia. Uhum, Vou sugerir um filme e uma série. uhum, Sugerir o filme Vicky e Cristina Barcelona, do Woody Allen, uhum, uhum. que aborda precisamente estas questões da não monogamia, e há um throuple, aquilo que se chama um throuple, portanto, um casal de 3 pessoas, Uhum. com a Penélope Cruz, a Scarlett Johansson e E o o Javier Javier Bardem. Bardem, né, pois, exato. Exatamente. E para a série vou sugerir o Politician, do Uhum, Ryan Murphy. uhum. E penso que é já vem com 2 temporadas e penso que é na segunda temporada. Uma, enfim, vou se calhar vou fazer um spoiler. Não faz ah, mal. Enfim, uma das personagens assume-se como estando num trouble também, Ah, e é engraçado depois ver como uhum, que a sociedade lida e gera esta informação. uhum. Sobretudo na área política, né, imagino que deve ser bem interessante. Que é uma tradicionalmente mais conservadora. Muito conservador, exatamente. David, havia tanta coisa para conversar, eu acho que se calhar vais ter que voltar aqui a outro episódio para nós falarmos sobre tantas outras coisas que ficaram por dizer, embora, claro, este tema nunca tem fim, não é? Portanto, também, se calhar não vais ter que voltar uma vez, vais ter que voltar muitas vezes para nós falarmos sobre outras coisas que ficaram por dizer. Tinha aqui também na minha lista o ghosting, por exemplo, mas pronto, mas isso fica para uma outra oportunidade. E estivemos assim a conversar com o David Rodrigues. O David é investigador auxiliar no ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, é psicólogo social e tem estudado diversos temas em relações interpessoais, incluindo a comunicação entre duas pessoas, o funcionamento em pessoas de minorias sexuais ou relacionais, comportamentos sexuais de risco na população em geral e as implicações da atividade sexual para a saúde e bem-estar. Obrigada, David. Esta conversa foi fantástica e obrigada também pela partilha do conhecimento. Obrigado eu pelo convite, Anabela. De nada, nada.
Quanto ao extensamente, estaremos de volta na próxima semana para mais uma conversa e mais um convidado. Todos os comentários, opiniões e sugestões são bem-vindos e podem ser deixados no canal do YouTube, na página oficial do podcast em linkedin.com/showcase/extensamente ou ainda na página de Instagram em extensamente AV. Não se esqueçam de expandir a vossa mente. Até breve!